Porque assim, eu acho que a gente não percebe que a gente é, entre aspas, odeio essa palavra, diferente ou minoria, até alguém te colocar nessa situação que você é. Eu sempre fui um deslocado, porque na creche era eu e minha irmã os únicos orientais. Falou, vim fazer sua aula, porque eu nunca vi homem fazer tecido, e você faz. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Abrolho com Sabrina Kim. E hoje eu tenho dois convidados super especiais. Vou apresentar para vocês o Ricardo Rodrigues, que é ator, e o Carlos Sugawara, que é agente cultural. Bom, a gente vai ver ao longo da conversa que essa profissão, que tem uma palavra só, ela não resume todas as coisas que vocês fazem, né? Vamos lá. Como é que a gente se encontrou? Por que eu chamei vocês dois? Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. E eu acho que a coisa que liga a gente é o circo. Não é isso? O Ricardo foi meu professor. O Carlos também foi meu professor um tempo atrás. E só pra gente... Por que eu convidei vocês? É porque vocês podem me trazer visões desse mundo artístico, circense, com alguns vieses que talvez na época eu pessoalmente não tenha sentido, né? Eu acho que é comum, a gente não percebeu que eram... né? Nossa, enfim. E uma conversa que a gente teve pelo direct, Ricardo, que aí me chamou muita atenção porque eu não tinha essa consciência. Durante a pandemia, estava todo mundo lá nas redes sociais e eu acho que a gente acabou se reconectando, né? E aí eu vi que você estava com um projeto que é do Protagonistas, que é a camiseta que você tá. Você quer falar um pouquinho do Protagonistas, como ele surgiu? Falo, Protagonistas é um projeto com 30 artistas no coletivo. Mas no espetáculo tem 21 artistas e tem 4 técnicos. Todas são pessoas negras. Tá. Protagonistas está no plural, porque cada pessoa tem o seu momento de protagonismo, seja pela música que ele fez, pelo número que ele realiza em cena, ou pela dança autoral que ele coloca ali nos entreatos do espetáculo, né? Ele nem passa, né? Tem uma coisa que a gente chama no circo de cabaré, que é um show de variedade. Tá. Então, ele não é isso. Ele tem uma narrativa que passa pelas questões da negritude no mundo, no Brasil. Aqui estamos em São Paulo, né? Principalmente. Mas ele é principalmente uma celebração de pessoas negras, de corpos negros, realizando todo o seu potencial artístico, todo o seu elan, toda a sua técnica, todo o seu carisma, num espetáculo como ele deve ser, um espetáculo de celebração, de encontro, de entretenimento também, com um monte de camada. Aí a camada é de cada espectador. Entendi. Mas essa consciência, eu até vou estender a pergunta pro Carlos, pode ser que eu seja errado ou não, pro Suga, né? Carlos, achei esquisito. Essa percepção de quem você é, que se assumir como negro, você já sabia que você era negro? Eu vou te falar por quê, porque eu achava que eu era branca. Olha só. Eu não sei, você tem essa percepção, Carlos, Suga, racial? Nossa. Ou, porque assim, eu acho que a gente não percebe que a gente é, entre aspas, odeio essa palavra, diferente ou minoria, até alguém te colocar nessa situação que você é. Acho que esse é o mais comum. Então, podia ser a pergunta, quando é que te contaram que você é oriental? Quando é que te contaram que você é negro? Quando é que você descobriu ou te contaram? Como foi, né? Porque eu acho que não foi não foi uma situação pontual. É um processo, exato. Exato. Nossa, é complicado, né? Resolver uma vida inteira. Não, a gente não vai resolver, tá? Não a proposta não é difícil. essa. Conta aí. Cara, eu sou... Embora, assim, a gente sempre sofre vários preconceitos, né? De várias maneiras. Tudo bem. Tudo bem assim. Tem que entender como funciona. Quando eu comento com as pessoas que eu era periférico, primeira coisa... Por ser oriental, a pessoa entende de computador, é inteligente, veio de família rica, bem estruturada. Cara, errou rude, errou feio, né? Eu sou periférico, Zona Norte, periferia, do Chaves, tipo, situação nada fácil, escola pública praticamente a vida toda, situações bem complicadas. Então, eu sempre fui deslocado, porque eu morava praticamente do lado do cortiço
E casa caindo, teto caindo, enchente. Tipo, não era uma coisa... As pessoas falam, nossa, de onde você tirou essa fanfic? Eu, tá bom. Tipo, eu nem discuto mais algumas coisas. Porque a pessoa pensa que... Você fala, mano, até parece que você... então tá bom, tudo bem, eu não ligo. Mas é curioso, porque como eu morava bem na periférico do Chaves, Jardim Brasil, do lado do Fernão Dias, eu sempre fui um deslocado. Porque na creche era eu e minha irmã os únicos orientais. Aí entrou no escola de primeiro grau, acho que tinha depois eu, ela e mais um outro rapaz que era oriental, só que era um pouco melhor de vida, se não me engano. E assim, e você sempre sofreu preconceito, porque eu falava, caramba, né? Tipo, as pessoas da comunidade tinham um certo preconceito, porque Sim. por você ser oriental, você é bem de vida. Eu falo, velho, não, eu tô aqui com vocês. Bem de vida inteligente. É exato, né? A gente nasce inteligente. Não, bom de exatas. Isso era muito curioso. É. E, na verdade, um caso curioso, eu só não repeti o colégio, porque na minha época teve uma greve, uma clássica greve no estado, que durou quase... Nos anos 90, durou quase um semestre inteiro. E aí foram... Sei lá o que foi rearranjado, meio que obrigaram a passar todo mundo. Mas minhas médias em matemática eram 1,5, 3, 4... E eu sempre fui muito ruim em exatas, na verdade. Muito ruim. E eu nunca fui uma pessoa dada à computação, essas coisas. Então, eu sempre foi um processo que eu nunca me dei conta. Porque todo mundo sempre... Assim, eu me dava conta que eu era diferente, eu e minha irmã. Porque todo mundo ou eram pessoas negras, ou eram brancas, mas não tinha outros orientais. E sempre tinha aquela coisa, pastel, flango frito, não sei o que lá. O clássico, o clássico. Não sei o que lá... E isso sempre corroborado pela mídia e pelos filmes, até hoje, né? Você vê como o oriental é colocado em filmes e seriados, é sempre os clichês. Mas eu acho que aí... Desculpa só te interromper. Mas a gente passa por as situações, cada um dentro do que aparenta, né? Mas a gente não percebe que é errado. Quer dizer, eu acho... Eu consigo falar sobre isso hoje... Porque li outras autoras, enfim. E aí você fala, nossa, gente, era errado. Mas na época, você fala, foi uma brincadeira. Não sei o quê. E aí você vai meio que... Tratado de outro jeito, né? É tratado de outro jeito. Eu acho que essa percepção, talvez... E as palavras mesmo, né? Todo o vocabulário... Que falam sobre... Que hoje chamam de violências, né? Hoje falam... A gente tem que colocar nome nas coisas, né? E a gente não sabia. Eu não sabia. Para mim é algo dos últimos 5, 8 anos. Para mim também. Eu costumo dizer que a gente troca a roda do carro com ele em movimento, né? A gente tá aprendendo em movimento. Boa, gostei. Eu costumo dizer, mas aprendi isso com um cara que chama de Karl Marx, que é um professor, filósofo, poeta, enfim. É dele. De Karl Marx trouxe essa fala no encontro que Gostei, que a gente teve. Vou usar. A gente troca a roda do carro com ele em movimento. Não dá tempo de parar para resolver tudo. Então vamos que vamos, né? Engraçado que você fala aí que eu fui no caminho contrário, que eu sou negro, eu sou claro, né? Perto da gama de cor da negritude, e sou de Guaianazes. Mas lá em Guaianazes eu tenho um pai, o que nem todos têm. Eu tenho mãe, eu tenho casa própria que meu pai que fez, com terreno que ele comprou, que isso tudo me deixa numa situação... Eu nasci lá, então é assim. Foi assim para mim. Tive uma boa escola pública, amigos que estão no mundo, em bons lugares, cargos de trabalho dentro desse mercado que eles vivem, que se vivem. Mas saindo de lá, atravessando essa Radial Leste para chegar em outros lugares, eu sou colocado em caixinhas, né? O negro, você fez faculdade? Sim, as pessoas fazem faculdade. Nossa, você fez? É o contrário, Nossa, né? que louco. Você é bom em matemática e eu jamais teria feito faculdade. É maluco isso. É maluco. E eu acho que o mais maluco, antes de você abrir a boca... já fazem uma imagem de você. Nossa, e no caso do Suga também, assim, ele tá falando que não é, e a pessoa fala assim, mas como assim não é? Né? Então, tipo assim, a pessoa ainda não... Como é que fala? Ela não quer entender o que você está falando. Só escuta, cara, né? Eu tô te contando que a minha vida foi assim, a pessoa... Imagina! Ela te desautoriza, né? Porque você tá rotulada, né? Você é um label aí no mundo. E eu acho que, na verdade, a pessoa não... Hoje eu consigo ver que, assim... Não é, às vezes, por maldade, mas é porque a pessoa não consegue te ver como ela, como gente.
que você tem muitas camadas, muitas Total. emoções, muitas habilidades ou não, né? Ver você como pessoa. E de que pessoa a gente está falando também, né? Exato, Porque a gente tem cores e traços e essas pessoas também são brancas, Sim, sim, geralmente. sim, sim, né? sim, Essas sim. primeiras que Nossa. colocam cores em tudo. As que não tem, digamos. É muito louco isso que vocês estão falando, porque a minha questão com a amarelitude também se deu é recente. É coisa de talvez mais recente que 3 anos. Porque quando eu sempre fui envolvido em coisas de estudar minorias, etc. Aí eu descobri que a questão da amarelitude, da minoria modelo, é um problema que não é necessariamente para mim. Vamos supor que eu tivesse não precisasse de terapia, de análise, fosse super bem resolvido na vida e tivesse tido tudo muito estável. Ainda assim, eu deveria lutar e pesquisar porque a minoria modelo reforça o preconceito. E aí, quando eu comecei a entrar nesse caminho, eu fui pelo caminho oposto. Eu não fui pela necessidade do amarelo. Não, tentando entender as causas da luta negra. Eu também entrei por aí. Foi por aí que eu entrei na amarelitude. Não foi porque eu queria. Foi porque eu falei, porque... né, teve um presidente num país que ficou falando, você já viu o japonês aí pedindo esmola na rua? Falou, Nossa, não sei quem é. Então, aí foi muito curioso. E a gente começou eu comecei a estudar essas coisas. Falei, velho, que bobagem. Aí por isso que é importante estudar história, né? Aí quando você vai ver um processo histórico, inclusive tem até acho que era um britânico, que ele falava que era interessante você ter os asiáticos, porque como se fosse, você fortalece o extrato social. Você tem as pessoas negras aqui embaixo, os aborígenes, etc., que vão ser sempre... e você bota uma camada intermediária, porque é uma camada passiva. Ele fala essa palavra. É interessante, esqueci o nome dele. Ele usava esse termo porque você coloca como se fosse uma raça que é passiva, que é uma raça que abaixa a cabeça mais fácil e que se você dá um pouquinho a mais para ela, ela fica contente, então ela ajuda a segurar o extrato social inferior. E usa ela, tá vendo? Ó, eles também vieram do nada, eles também vieram aqui. E não é assim. Então tem todo um contexto histórico da imigração e de como foi feito em outros países. E é uma coisa muito curiosa. Aí por isso que eu comecei a pesquisar a questão da amarelitude, até chegar nessas questões de como o cinema, como a indústria... boa. Aí a água bate em vocês, né? Porque aí tem a ver com o trabalho de vocês. Exato. Eu, por exemplo, senti preconceito a vida toda. Por exemplo, eu tava no colégio, eu sempre desde pequeno gostava de hard rock, de heavy, essas coisas, né? Eu era criança, imagina. Na minha época tinha Manchete FM ainda, quando a Rede Manchete existia, e eu adorava ver, por exemplo, ver o Van Halen, ver aquele cara dando aqueles saltos, eu tinha aquelas acrobacias, pulava, colorido. Eu achava máximo, eu sempre gostei disso. Aí quando eu entrei no colegial, mas você não tem cara de que gosta disso. Aí começou mas quer dizer que eu tenho que ter cara de alguém cara, que né? gosta de alguma coisa? Aí eu sofri preconceito a vida toda, né? Tipo, eu juro pra vocês, eu não vou entrar aqui, mas eu tentei fazer outras coisas da vida. Eu era concurseiro público. Até cheguei a passar em alguns, de oficial de justiça até polícia civil. E militar e bombeiro. Por ser da periferia, qual que é o sonho de toda mãe pernambucana? Que o filho seja funcionário público. E tenha uma vida estável. Porque minha mãe é pernambucana. Certo. Então, assim, e também é curioso, né? Minha família sempre teve algumas falas meio racistas, às vezes. E eu sempre me questionava, falava, velho... Não, mas todo mundo, gente. Eu acho que essa coisa das falas racistas... Você vendo de uma família que uma parte da sua família é de Pernambuco, retirante, nordestino, e ter atitudes e falas racistas é meio complicado. Mas é o sistema, né? Ela Exato. foi criada nesse lugar. Meu pai também falou, você tem que ter carteira, tem que ter CLT, Um dia eu acordo 10 da manhã, numa quarta-feira, tendo ensaiado até 00:30, e depois arrumado espaço. Acordo 10 da manhã e falo, caramba, gente, eu tinha que ter acordado às 6 e fazer alguma coisa, porque minha família inteira tá na rua. Porque eles plantam isso na gente, porque foi plantado neles e é isso. É um sistema. Sair do sistema, que é essa fora da curva que a gente tá aqui numa quarta-feira, 10 da manhã, de novo, quarta-feira, 10 da manhã. Não, é um privilégio. Não é uma palavra boa também, mas é um lugar que a gente escolheu e que a gente sabe que é possível estar nele, né? A gente sabe... Bom, eu não sei, eu tô pensando aqui, fazendo terapia coletiva, tá? Com vocês. Bom. A gente escolheu... Claro, a gente tem que fazer essa decisão, mas também... Eu odeio esse papo, mas é verdade, né? A gente tá aqui porque a gente é fruto de uma situação e seu pai, minha mãe, seus pais passaram por situações que permitiram que hoje a gente estivesse nesse lugar. Claro, também tem a nossa personalidade, nosso esforço, também odeio essa palavra, mas é isso, né?
a gente pode hoje falar isso. O Suga falou dessa coisa da gente estudar história, que é super importante, mas eu também recentemente fiquei pensando assim que a história que a gente estudou é outro Ela ponto é de escrita vista. por mãos. E até você entender também, né, que você foi moldado, na verdade não é moldado, a gente só teve um ponto de vista da história. Então faz a gente ter esses tipos de pensamento, né? Então, tipo, as falas racistas que a gente tem, eu acho que a gente fala, né, o que caiu... que eu acho que é individual. Esse momento de você entender os preconceitos e o racismo é bem interno. É fácil a gente apontar o dedo para os outros, mas assim, eu também falei muitas coisas. E é uma fiscalização diária, né? Sim. E não é só, Constante, tipo assim, sim. você chamar de macaco. Não, eu não tô falando desse racismo, eu tô falando do dia a dia, Sutileza, né? da sutileza, do amigo, no ambiente de trabalho. Porque eu acho que esse é o que machuca mais, né? Que são pessoas que você conhece, né? São pessoas que você convive. Assim, eu tô falando do meu ponto de vista, Sim, né? sim. E o que a gente acaba reproduzindo, e os nossos pais, é por conta do desconhecimento, né? De um formato que tá vendido e que tá consagrado, que é forte demais. Errado, Nossa, torto pra gente, mas verdade, é muito forte, é difícil quebrar ele, né? É complicado. Na minha época, eu só pensava que é piada, mas, por exemplo, igual quando eu falei, mano, eu prestei várias coisas, obviamente não passei. Prestei até química na USP, não passei. Óbvio, ainda bem que não passei. Aí eu consegui entrar na Unesp, né? Fazia, na minha época, era licenciatura em artes. Aí você escolhia especialidade a cada X anos, No beleza. Ipiranga ainda, né? No Ipiranga. No Ipiranga, o Instituto de Artes. E aí, quando eu fiz música, as pessoas falavam, nossa, mas você não parece músico. Mas que E saco, aí, né? Não, mas aí que Doido. tá, olha só. Aí eu, na minha época, na minha cabeça, eu tive, pela primeira vez na minha vida, eu tive contato com música brasileira, real. MPB, música erudita e tal. Falei, caraca, nossa, que legal isso. Aí quando eu comecei a querer estudar música erudita, até pra que lá em casa me aceitassem um pouco mais, porque rock, imagina. Minha mãe fala, bando de cabeludo, roqueiro, drogado, cabeludo. Maconheiro. Maconheiro, drogado, alcoólico. Tipo, parece que é um combo que vem. Eu falava, gente, tipo, pra mim era profissão como qualquer outra. Exato, E eu ficava meio irritado, que falava, caraca, velho, tocar isso não é fácil, tem que estudar muito. A pessoa vai pelo visual, né? Aí, beleza, aceitaram. Meu filho vai ser alcoólatra. Aí, nessa época, eu tava trabalhando com teatro. Certo. Aí, fiz a faculdade de teatro. Ai, meu Deus do céu, meu filho vai virar gay. A preocupação das pessoas eram outras. Aí, quando eu falava pras pessoas, mas você não tem cara de ator. Aí eu ficava pensando, mas o que é ter cara de ator? Era muito louco. E as pessoas perguntavam, tá, mas você trabalha... O que você faz de trabalho real, na verdade? Eu falava, caraca, velho, as pessoas perguntam isso. E aí, na minha época que eu comecei... O Ricardo foi meu professor, inclusive, também. Ah, não sabia. Foi. Já fiz aula com ele. Eu comecei no finalzinho de 2002 na Central. E aí, também, no circo não foi muito diferente. É mesmo? Nossa, no circo foi pior ainda. Inclusive, eu só vou falar uma coisa, porque até os professores que me deram aula viraram meus amigos depois. Um deles comentou que no bolão do Cefac falaram que eu era o primeiro que ia sair. Desistir Olha do curso. só. Cara, Resultado fui um dos últimos que fiquei. que ficou. Você mais dois. Eu acho que o Kerson, a Célia, se não me engano. Não, era o Hugo? O Hugo Zanardi, Ele hoje que é tá no professor INAC. em Portugal. Tá lá trabalhando como rigger, produtor e tudo. Então, foi 3 pessoas que se formaram no final. E eu era uma delas. E falaram que era um dos primeiros. E no circo também eu tive esse problema. Porque eu não tinha cara de circense. Mas o que é a cara de circense? Até hoje eu não sei o que é. O que é, Ricardo, a cara Não, de é a minha. circense? É a minha. A minha cara é de circense. Eu faço aéreos, eu tenho a comicidade como ferramenta, né? Eu prefiro pegar daqui pra frente, porque pra trás eu não acessei. Não me foi dado acesso. Aliás, agora você me lembrou uma coisa. Eu queria comentar uma coisa também. Comenta. Vamos ver se é a mesma. Que, sim, fui seu professor. Que divertido isso. Por um caminho muito parecido antes, que eu fui fazer produção para companhias de circo para poder estar perto do circo. Porque senão o que me restava eram outros trabalhos mais convencionais, tipo banco, supermercado, qualquer outra coisa assim. Então eu falei, produção, sei fazer, sou bom de administração, tenho toque em virgem, como diz a mãe. Então, ali eu consegui ficar perto do circo e passei até a dar aula de circo. E a sua fala, que também era secretário numa escola de circo, num determinado horário, no outro horário eu podia fazer as aulas, falou, vim fazer sua aula, porque eu nunca vi homem fazer tecido. E você faz, então quero fazer com você.
olha que legal de quebrar A conexão, paradigmas. Quando você fala o que é a cara de circense? É a minha, porque graças à minha cara esse menino veio fazer a mesma coisa que eu ali. É verdade. E eu vou falar outra coisa. Você lembrou desse assunto, porque vou só fechar esse assunto dele. Fechar não, mas tentar. Porque o que acontece, né? Só tinha... O meu cérebro fez assim. Calma, sempre preconceito, né? Porque as pessoas falavam, circo é coisa de menina, tecido é coisa de mulher, coisa de homem é acrobacia. É isso. Gente, aqui eu tô em 2023, mas na minha época era muito isso. Não faz tanto tempo, né? A gente não fala faz tanto tempo. 2002, mas é quase... cara, era eu tenho assim, 18. Tipo, não, mas tecido é coisa de mulher. E eu só acabei indo pros aéreos, mas essa é outra história, porque não era o que eu queria fazer originalmente. Originalmente eu queria fazer acrobacia de solo e trampolim, porque por ser oriental e por saber do street dance que tinha na Liberdade, na São Joaquim, eu queria aprender a fazer as piruletas, malabarismo louco que a molecada faz no chão. Mas eu queria fazer acrobacia, não queria fazer aéreos. Eu acabei fazendo aéreos por outro caminho. É uma outra história, que foram as aulas que sobraram na contrapartida que eu pude fazer. E foi muito louco, porque eu só tinha professora mulher. Eu só via mulher fazendo. E naquela época, hoje em dia, os jovens têm Instagram, têm YouTube. Na nossa época não tinha. Nem mal internet tinha direito. Então, era meio formatado. Todas as mulheres faziam os mesmos exercícios, os mesmos padrões. E eu queria ver um homem fazendo. Porque eu conseguia... Assim, ainda que com a linha feia, eu tinha muita vontade, me apaixonei por circo. Eu larguei a música, larguei. O problema do circo é esse, a gente né? não larga. Mas, tipo, eu é parei de fazer os trabalhos que eu tinha na área de teatro e de música pra conseguir ficar no circo full time. Porque foi uma escolha. Aquilo me preencheu de uma maneira que eu falei, cara, isso me preenche. Porque isso junta tudo que eu quero. Junta música, junta teatro, junta dança, junta tudo. E aquilo ficou pulsando em mim. Por isso que eu fui atrás dele. Que falei, eita, é um homem fazendo. Aí vou ver o que ele faz. Eu acho que essa sensação de você se achar em algum lugar e você ter essa paixão, eu acho que é um privilégio que todo mundo poderia ter. Sim. Deveria ter. Sim. Porque essa descrição que você fala do circo, eu acho que a gente compartilha esse mesmo sentimento. Mas deixa eu só falar uma coisa. Vou fazer um glossário, porque a gente tá falando aqui, parece que a gente tá numa conversa interna, né? Mas assim... Para quem tá ouvindo, o que é... explica, o que é o aéreo e o que é a acrobacia. Porque para quem vê o circo é a lona com um palhaço e não sei o quê, né? Com os malabaristas fazendo as piruetas. Isso, a mulher barbuda e os animais. Vamos lá, a gente tem equilíbrio. Acho que o Suga vai poder dizimar melhor, mas tem os equilíbrios, tem os aéreos, tem as acrobacias, assim, dividindo em 3 etapas, né? Então, os aéreos são trapézio, fixo ou de voos, né, que a gente chama de grand volant, petit volant, do francês aí, né, o grande voo, o pequeno voo. A gente, assim como a dança clássica tem um monte de palavra em francês, né? Verdade. A gente vai trazendo esses termos eurocentrados para cá e tentando quebrar eles hoje, é isso. Então, pequeno voo, grande voo, trapézio, tecido, a corda, a lira, que é aquele ar... O bambolê. Bambolê aérea, né, que é uma argola de ferro, enfim. Esses são os aéreos. O solo é a acrobacia, o salto... A estrelinha, que a gente fala, que é no cambalhota, que é no chão e que tem saltos a partir do chão. O trampolim acrobático. E os equilíbrios são os malabares, esses objetos que são manipulados no ar, equilibrados no ar. Que eu descobri recentemente, achei tão legal, que existe uma região, acho que na Índia, que chama Malabar. E ali tinha uma praça onde as pessoas faziam... manipulações, equilíbrios com objetos. Então, surge aí os malabaristas. Então, quem é lá de Malabar faz coisa assim. E virou, hoje, um adjetivo, né? Um malabarista é um cara que joga bolinhas e claves, mas vem de posso estar errado aqui, mas acho que é na Índia, de uma região da Índia, onde naquela praça todo mundo brincava, manipulava objetos a troco de um cachê de um chapéu. Que louco. Legal. Da Índia eu não sabia. Hoje em dia, só para dar uma 5 centavos de contribuição, na verdade o pessoal separa assim, né? Técnicas de manipulação, que entraria realmente os malabares, apesar de ser equilibrados. Técnicas de manipulação. Aí as técnicas de equilíbrio, aí bota a escada de equilíbrio, perna de pau, arame esticado, corda bamba, ou equilíbrios acrobáticos, que seria o equilíbrio de mãos. Aí bota aí da família de aéreos, aí bota aéreos estáticos
e aéreos em balanço ou voos, né? Que aí seria trapézio em balanço, que você falou, petit volant, grand volant. E aqui nesses outros aéreos estáticos, que é o que a gente já sabe, corda lisa, faixa, tecido, trapézio, liras em todas as suas variações, enfim, etc. E os aparelhos acrobáticos, que aí, ou acrobacia de solo, que aí você colocaria acrobacia de solo, acrodança, aparelhos de malha. Porque aparelhos de malha, como trampolim, mini tramp, duplo mini, báscula, macarruça, acabam entrando nessa categoria. Então, assim, hoje em dia, de um modo mais global, o pessoal acaba dividindo essas 4 famílias e faz esse monte de ramificação, que na verdade ajuda até na estrutura escolar, né? Entendi. Você consegue estabelecer pré-requisitos para as disciplinas e ver aonde cada família se encaixa. Para compreender os métodos, né? É muito louco. Posso voltar só uma coisa? Nessa história de preconceito, uma vez eu conversei com você uma coisa, não sei se vai se lembrar dessa história, que em 2003, indo atrás, tentando sobreviver, eu consegui trabalhar uns poucos trabalhos em carteira registrada. Lembrei-me de você, estive aqui, minha carteira fazia barulhinho até que ela era... Azul, a capa azul. A capa azul ainda. E eu trabalhei foi em outro... As coisas difíceis, traumáticas, às vezes não deixam fortes. E foi um lugar muito difícil que eu trabalhei dentro de um círculo supostamente social, de uma instituição, onde tinha muito preconceito e era um ambiente muito tóxico e venenoso, até pela própria, enfim, estrutura que tinha. Mas preconceito em relação ao quê? Várias coisas você vai entender. Aí uma vez as pessoas, e eu era muito ingênuo, aí quem me alertava era um rapaz de teatro que, sabe, eu era meio poliana. Eu fingia que não era comigo, eu fingia que não entendia, mas na verdade aquilo magoava muito por vários motivos, né? Do tipo, você não pode usar o trampolim porque o trampolim é do professor ali, que tinha muita gente de circo tradicional. Aí eu ficava, mas caralho, ele que comprou o trampolim? O trampolim é pras aulas. E tinha umas coisas assim de, minha área, não, você não vai fazer isso. E eu vinha cheio de ideia, porque eu tava num lugar muito legal, naquela época, em 2013, que era o Galpão do Circo, era Naudícaros, né? Virou Galpão, se separaram. E tinha uma efervescência de troca de saberes, de compartilhamento, de pesquisa muito grande. Que eles faziam reuniões pedagógicas, era muito legal. E aí eu tava cheio de ideia. Eu tinha feito 2 faculdades com coisa de licenciatura, de pedagogia. Então eu tava tentando trazer as questões de pedagogia, de psicologia da educação, tudo para dentro do circo, que eu sentia falta. Eu gostava muito do circo, mas confesso que algumas aulas eu não gostava muito, porque eu sentia que faltava alguma coisa, né? E nas suas aulas eu sentia que tinha uma estrutura. Talvez porque, você fez faculdade, talvez você tinha uma estrutura de ensino que me contemplava melhor. Será metodologia? A gente pode usar essa palavra? Eu não sei, não era só porque era fato. Eu gosto de chamar de escuta. É uma gostei, palavra muito que melhor. Muito melhor. Precisa valorizar, uma ação que a gente precisa valorizar. Verdade. Aí, nossa. Teve uma vez que aconteceu várias vezes aconteceram que as pessoas me falavam: escuta, você dá aula de circo, mas você é de que família? E eu sempre ouvia muito isso. Aí uma vez eu falei com você, aí eu falei assim: mas você não é de família? Aí você falou pra mim: mas Suga, você responde, você é de família sim, tem um pai e tem mãe. Aí eu falei: puta merda, né? É que eu não tenho essa sagacidade. Eu acho que aí eu tô estereotipando, porque nem todos os asiáticos são assim, mas eu acho que vem do lado asiático, de novo, eu não sou representante dos asiáticos, não falo por toda a comunidade, mas eu acho que tem a ver culturalmente, talvez eu esteja errada, com essa questão de você aceitar. Sim. Porque aceitar e não reclamar. Eu sou muito grata, assim, porque assim, a gente tá falando de história, enfim, várias situações que eu aprendi a responder foram de amigas e colegas negras. Que às vezes você tá numa situação de... eu falo, nossa, gente, tem coisas que assim, você não consegue falar com todo mundo. Principalmente com... Eu tô falando da minha experiência pessoal, eu acho que talvez vocês consigam se conectar. Porque várias coisas da nossa vida profissional, elas acabam entrando em conflito com a questão racial, né? Não são coisas separadas. Aí tem minha vida e aqui a gente sofreu preconceito. São coisas meio misturadas. E até também mistura gênero, de ser homem, mulher, não sei o quê, nanana. E aí eu lembro que tinha uma coisa que estava acontecendo comigo, eu estava agoniada, era no trabalho. E aí eu fui conversar com a minha vizinha de loja, que ela é preta. E aí um dia ela falou assim pra mim, falou: amiga, você não tem que ficar explicando essas coisas, não. Aí eu falei assim, é mesmo.
tem que explicar nada pra ninguém. E aí eu Ou mudei seja- minha postura. Nossa, até hoje eu falo isso pra ela, porque eu me colocava na situação de ficar explicando, porque você tem a pretensão, você acha que o que você vai falar vai mudar o comportamento da pessoa, mas aí você descobre assim, eu falo, agora se você vai mudar o seu comportamento, meu amor, responsabilidade sua, É sua, né? decisão sua. E eu acho que demora pra entender isso. Eu fui entender assim, recentemente. E eu acho que a gente se coloca nessa posição, Suga. Eu nem tô aqui pra dando palestra, não é isso. Não, a gente é conduzido mesmo nessa forma de respeito o outro, mas ninguém te respeita, ninguém te escuta. É muito escuta, louco, né? eu gostei dessa. Nossa, você falou da isso escuta. trazendo pra aula, eu tive uma sorte de sair de Guaianazes da aula na Vila Madalena e ter uma aula muito cheia sempre. Uhum, E verdade, suas aulas eram acho cheias. muito legal, porque eu era muito feliz onde eu estava. Porque eu sei que eu poderia estar em outros lugares e ser muito infeliz. Então era muito bom pra mim estar ali. E acho que isso reverberava. Vinha muita gente fazer minha aula. De um modo legal, conto isso. Mas de um outro modo eu penso assim, nossa, é exótico. É um cara de cabelinho enrolado, meio negro, meio branco, então tudo bem. Olha só que delicado, né? Então tudo bem, que tá num lugar que é confortável e seguro pra mim, então eu vou lá fazer a aula dele. Mas sim, é divertido, é legal, tem um monte de outras coisas aí. Essa camada vem depois pra mim. Como você falou, nos últimos 8 anos a gente vem questionando por que por que aconteceu isso, por que falava aquilo. Parênteses aqui. Pra falar da escuta na aula. Chegava muitas vezes, tem um tempo, né, de começar a aula, deixar a bolsa ali, de conversar, de trocar ideia, todo mundo se conhecia, estava ali há muito tempo, ou algum tempo, mesmo quem chegava já era rapidamente acolhido, por quem acabou de chegar a semana passada já conseguia ensinar uma coisinha, assim, tem essa coisa do circo, né, muito coletivo, mas tinham dias que era assim, caramba, me atrasei porque o estacionamento ali tá lotado, tive que achar outro na rua de baixo. Poxa vida, o meu chefe não sei o quê. Problemas. Vida. E eu programei uma aula. Quando eu vejo esses problemas, muitas vezes eu falo, hoje a gente vai brincar, porque eu nunca falava, hoje vamos aprender a brincar. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, vamos brincar de tal coisa. Hoje a gente vai brincar de pular corda. E era uma surpresa, assim, para aquelas pessoas, jovens adultos, dos seus 20 e poucos aos 40, parar às 7 da noite, às 8 da noite, para pular corda. Mas era o que precisava, não era fazer circo, era aquilo. Então era a escuta de, caramba, essa pessoa que teve um problema no carro, ou com o chefe, ou com não sei o quê, não vai querer saber como é que enrola o pezinho aqui para fazer a ponta, para enrolar na cintura e fazer a queda. Hoje não vai rolar isso. Porque esses 3, somos 15, esses 3 já impregnaram de alguma forma os outros 13 outros para criar uma coisa legal. É mais fácil... o ruim, né? Impregnar todos e de todo mundo ficar chateado por conta deles, do que eles serem absorvidos rapidamente pela festa que tem nessa aula. Não sei se eu fui... Não, foi mas, sim. Pra mim, essa escuta de que vamos só pular corda, gente, vamos dar risada, vamos lembrar. E vem memórias, né? Vem riso de quando tava no quintal da avó. Ninguém lembrava que a avó um dia teve quintal que pulava corda lá. Outra coisa de escuta, eu tive uma aluna que ela não conseguia esticar o braço para pegar no tecido. Aqui em Simão, né? Eu tô agora com os meus braços levantados, meus braços na orelha assim e a mão junta em cima da cabeça. E para puxar, é assim que a gente faz, né? Pega o mais alto que pode, segura o tecido e se puxa, aí você sobe. Ela não conseguia isso, eu não entendia por quê. E dava muitos exercícios tentando naquele corpo resolver alguma coisa. Aí eu perguntei o que ela fazia da vida e ela é dentista. E aí o então corpo assim, né? o corpo trabalha isso, é um tronco meio pera, né? E as mãos são como pinças. Então ela tinha isso muito bem elaborado, porque é a profissão dela, e não conseguia destruir aquilo para reconstruir esse braço que o tecido pede. Então inventamos ali uma outra forma de subir no tecido ou em outro aparelho aéreo que tínhamos. Mas é a partir da escuta, não adianta falar, você não serve para isso. Porque a gente ouve muito isso. Muito. Uma coisa muito comum, eu ouvi até de colegas, é assim, não, isso aí menina não faz. Muito comum. Gente, eu acho que eu era... Não é um elemento masculino.
Também, né? Tinha isso. Outra coisa, né? Um menino de cabelinho enrolado, com a pele meio branca, meio negra, de malha, Justo. colada no corpo, desse jeito feliz. Será que é gay? Enfim, tem um monte de As comparação ali. preocupações São incríveis, são incríveis. E ao mesmo tempo, assim, problema de vocês. Minha aula tá cheia e a gente tá se divertindo, vocês estão aprendendo. Sigamos o bonde. É isso de não tentar resolver, né? Só seguir na sua verdade. E eu acho que essa coisa do respeito. O que eu me lembro da sua aula... É engraçado, né? Você tá falando dessas falas. Eu acho que eu chegava na aula tão focada que eu acho que eu era meio surda. Porque se eu ouvia essas frases de tipo assim... alguma frase assim que me deixasse para baixo, eu acho que eu não escutava. Sabia? Porque eu acho que eu tava tão focada em... Hoje eu vou abrir espacate. Hoje eu vou... Eu acho que era tão... Eu podia estar, eu acho que mó barulho. Eu acho que eu não ouvia. Sim. Eu acho que era assim, tão... Até meio ingênuo. Você tava na sua alegria também, né? Eu estava na minha alegria. Eu também não escutava, eu tava na minha. Eu tava assim, sabe? Tipo, tão... né? Que eu não escutava. Mas o que eu me lembro é que você me chamava pelo nome. Isso pra mim era um diferencial. Você me chamava de Kim. Nunca vou esquecer. Sim. E eu acho que a gente não tem isso conscientizado, né? Mas assim, a gente como ser humano... Vem o respeito a partir daí, né? De você ser chamado por um nome. E aí, eu acho que quando você... Que também tem a ver com a escuta. Você é enxergado e aí você se abre para o conhecimento. Você tem muito mais chances de aprender com uma pessoa que te respeita. Diferente de quando você não tem essa conexão. Faz sentido? Faz sentido. Quando te chamam pelo nome, você tá ali, né? Quando te chamam pela senha... Não é você, ou pelo CPF, ou pelo você. que, assim, geralmente para asiático é japa, né? Ô, japa, não sei o quê, né? Aí você já pode ser o melhor professor. Eu acho que... Não que você não vá aprender com ele, mas eu acho que já... A comunicação já é mais com ruídos. Muito... Você falou do japa, né? Na minha época, também tem pelo menos, era assim... Japa, China, tudo igual. E assim, eu por estar numa zona periférica, eu não entendia porque quando você vai saindo da sua bolha, vou fazer cursinho, não sei aonde, vou estudar para passar no vestibular, você vai conhecendo as comunidades dos chineses, dos coreanos, você vê que esteticamente são diferentes. E para mim era muito nítido que, mano, japonês, chinês, coreano. Só que, por exemplo, eu não entendia, na minha época, anos 80, 90, eu não sabia porque as pessoas ficavam tão irritadas. Olha como uma coisa leva a outra. E eu sempre fui muito curioso. Aí eu fui tentar entender, mas por que uma pessoa fica tão irritada com a outra de ser chamado de ser chinês e chamado de japonês? Aí levou de novo a história. Que eu fui pesquisar, mas deve ter algum motivo. Aí eu fui pesquisar na história, estudar o que aconteceu. Lendo, não tinha internet, né? Você vai no livro. Aí eu falei, caraca, velho, é por causa das guerras. É por causa de todo o processo que a gente não aprendeu. Que o Japão fez com China, mesmo Coreia. Aí você fala, cara, é por isso. E é uma coisa que as pessoas não falavam. Não era assim, eu tô, sei lá, na São Joaquim, e aí ocorre algum mal-entendido, fala, ô japa, mas eu sou chinês. E as pessoas não falam abertamente. Não falam por quê, né? Não falavam por quê. Porque elas também não sabiam. Porque elas não sabem, né? Pode ser. Porque elas não sabiam. Nunca pensei por esse lado. Nanquim tem um memorial necessário da guerra. Nanquim, cidade de Nanquim, na China. Sim, nossa. Nossa. É isso, necessário. Nossa. Todos os países têm que fazer uma coisa assim sobre a sua história. Essa é uma porta que eu não gostaria de abrir. Essa eu escolhi não abrir. Porque foi tão cruel. Eu comprei até um livro que fala... Chama Estupro de Nanquim. É um horror. Sim. Eu comprei o livro, abri a primeira página e fechei. E aí eu falei assim, gente... Aí essa porta eu não vou abrir. Porque... A gente se abrir e ter essa... A gente começou conversando antes de gravar o podcast. Essa questão de você se perceber e entender quem você é... para entrar nessa questão do preconceito, do racismo... Uma vez que você abre essa porta e tem essa consciência, você não consegue mais fechar. Não, você fica chatão no melhor lugar do... E aí você começa a entender as interações sociais, Exato. né? E aí, eu, no meu caso, eu fico pensando, nossa, eu tenho que me fiscalizar para não virar uma pessoa chata. Porque a gente não é... Né? A gente não gosta também de ficar falando sobre essas coisas. Mas essas situações, elas permeiam a nossa vida profissional, né? Não sei... Posso estar falando besteira, não sei, eu quero ver a percepção de vocês. Olha. Que inclusive é até falar da sua companhia. Você acha que... Companhia, tá certo? Eu falar companhia? Sim. Grupo, companhia. Eu chamo de coletivo. Coletivo, boa.
Você acha que você, pelo fato de você trabalhar com pessoas negras, pretas, negras, é, você se sente mais confortável em algumas situações? Porque eu acredito que você não tem que explicar algumas coisas, ou não. Tá todo mundo nessa... Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar... Eu vejo com os asiáticos. Quando você vai interagir com pessoas brancas, agora eu tô falando das brancas, tem coisas que você precisa explicar e essa explicação, ela meio cansa, assim. Às vezes você fica com mais... É estafa, né? Sim. Porque a pessoa perguntou para você foi uma vez, mas você já explicou essa mesma coisa 50 vezes para pessoas diferentes, né? Você acha que é mais fácil no processo criativo criar com pessoas pretas ou não? Tem nada a ver com o que eu tô falando. Sem dúvida. A gente se comunica de forma muito mais direta. Assim como a gente aqui fala de circo de uma forma muito espontânea, né? Temos esse lugar em comum, então a gente fala de forma espontânea, fizemos até um glossário aqui. Então, na negritude, sim, tem coisa que flui melhor. Tem coisa que, ao entrar um som, o corpo já reage e compõe ali a cena. Não precisamos teorizar nada ou fazer um padedê ou um aquecimento de plié, ou, enfim, né? Códigos que ajudam nichos a se articularem. Então, sim, na negritude a gente tem subjetividades que fluem melhor na nossa criação. Por sermos do mesmo lugar, por sermos também pretos periféricos paulistanos, temos muita coisa em comum nisso também. É outro jeito de se comunicar, outra fluência. Sabrina, se querer interromper, há quanto tempo... Você podia falar um pouco do Protagonistas? Há quanto tempo existe? Como é que ele surgiu? Fala rapidamente, como é que surgiu isso? Há quanto tempo tem? Como é que estamos? Sim. Um parênteses a alegria que eu falei da minha aula, que faz fluir, porque alegria você tem também, todo mundo tem. E é um lugar de buscar isso. Então, ali a gente se conecta com essa informação. Na negritude, com essa experiência de ser humano, preto. Parênteses aí. Eu queria tanto falar depois de quando eu descobri que você era coreana, você me falou, porque estou nesse lugar também, né? Vocês dois, e temos o estigma do japonês aqui. Então eu falo, você é japonesa da onde? E você fala, eu sou coreana. Eu falei, nunca pensei nisso. Daí pra frente, isso sei lá quando foi. Eu acho que... Fui cuidar melhor disso. Então, porque é isso que eu tô falando. A gente não saber, ninguém sabe de tudo. A gente dá gafe, né? Vou dar, né? Vamos dar, é isso aí. Mas a gente precisa ter essa consciência e eu acho que também essa desconstrução. Se a gente levou anos, eu tô com 40, vou fazer 42. Se a gente levou anos aprendendo desse jeito, vai levar anos pra também, não vai acontecer, tipo, agora... Pra desacelerar. Né? Pra gente reaprender tudo, né? Enfim... Só vou terminar essa coisa do Japa, do China, não sei o quê. Eu acho que no caso do Suga ainda também tem outra situação que ser birracial, né? Porque ainda é outro, né? Outro lugar, Eu também. Então, é isso que eu ia falar, né? A gente fala de negro, branco, isso aqui, mas assim, gente, tá todo mundo misturado, né? São outras camadas, né? Guarda, eu quero que você fale protagonista. Tá aqui a pergunta. Mas só pra completar, teve uma época que me chamavam... Você é vira-lata, né? Por isso que eu tô te falando isso. Umas coisas bizarras, tipo... E só tentar voltar ao que você falou do Memorial de Nanquim. Olha que curioso, em Montreal, uma coisa que eu não entendia. Quando eu tava... Acho que na segunda vez que morei lá, eu tava vendo alguma coisa... Meu francês não era tão perfeito na época, não é até hoje, mas assim, eu olhava alguma coisa, não sei o que, Armênia, e eu não tava entendendo. Teve um mês lá em Montreal que tava falando só sobre a Armênia. Eu olhava no jornal, mas não tá acontecendo nada, não tá tendo guerra, né? E aí o meu professor, o Yuri Bozian, ele era russo, porque ele é da antiga União Soviética, quando era comunismo tudo junto, só que ele é originalmente armênio. Obviamente a nossa comunicação era muito... falha porque ele não falava francês direito, era um russo que falava... Dois estrangeiros tentando comunicar. Mas aí, conversando com outras pessoas, eu entendi. Porque também a Armênia foi massacrada. Sim. Teve um massacre que quase dizimou o país. E olha que curioso. Uma cidade como Montreal estava fazendo eu não sei se era mesmo... Eu não sei o que era. Eles uma homenagem, uma homenagem, relembrando essa situação. Eles não têm nada a ver com rolo. É claro que há muito imigrante lá. Mas eles
faziam algo, ó, isso aconteceu, não vamos esquecer. E eu achei super importante, porque aí eu fui também novamente estudar o que aconteceu, Armênia, Rússia, invasão, um monte de coisa. Falei, caraca, velho, existe, quando a gente começa a ver a história da nossa civilização, a gente fica até desesperado. Tem Nanquim, tem dos armênios, África, então nem se fala. Tipo, então a gente começa a ver e fala, caraca, velho, quanta coisa é banhada a sangue. E eu acho que a gente fala África, gente, África é um continente, né? Tipo assim, tem Nigéria, Congo, não sei o que, não é um... Gente, e é enorme, olha o mapa, né? É enorme, olha o mapa. Você fala, gente, eu não sei nada sobre essa região. A gente não sabe nada. Transita. E para transitar de um país a outro ali é um perrengue. É como de Guaianazes a Mauá. É muito difícil chegar de Guaianazes a Mauá, mas do centro é mais fácil. Então, assim, você quer sair aqui do Brasil e chegar em Moçambique, rapidinho. Agora, de Moçambique ali para Guiné-Bissau é um trampo, porque é de propósito, é intencional, né? Não criar circulação ali. Entendi. Muito louco. Nossa, mas eu te cortei. Não, eu tava tentando... Vamos fazer o gancho do protagonista. Tava falando de protagonistas e a gente acabou saindo do assunto. Então, diga. Não. Agora fala só dos protagonistas. Por que surgiu protagonistas? Qual que foi essa... Pode falar. Antes de falar. Tá bom, então, fala. Que é um outro lugar que com Sabrina, que me pontua. Eu tava na China, né, fazendo trabalho. E convivi ali 70 dias. E um dia postei uma foto. Foi intenso, foi muito legal. Muito legal de entender riquezas ali, né? Humanas. E um dia eu postei uma foto com crianças que ficaram com a gente o tempo todo andando ali, E vou colocar aqui um equívoco, porque a gente erra mesmo. E eu escrevi na foto: amigos pala sempre. Imediatamente, nossa, eu tinha esquecido. Minha amiga Sabrina entra ali e fala: Ri, isso é racismo. Tô emocionada. Isso é racismo. Eu falei, não sabia, de novo, não sabia. Gente, é isso. Isso é racismo, né? O neguinho ali é racismo. Judiar é um cuidado que a gente tem que ter. Coitado. Nossa. São jeitos cotidianos que a gente tem que execrar, tirar da frente. E aprender, e errando, né? Errando e tendo parcerias para falar, cuidado aqui, acerta ali. E eu acho que a gente tem uma intimidade, apesar da gente... É esse lugar que eu tô falando do circo, né? A gente não conviveu tanto, mas eu acho que a gente tem uma certa intimidade. E eu me senti à vontade para falar isso para você. Eu de receber. Exato, porque a situação que geralmente a gente tem é tipo, não vou falar sobre isso que eu cansei. E o de quem recebe fala assim, não, mas tipo, não foi por mal, foi uma brincadeira. Porque a gente vive de outro lado, né? Quer aprender? Amigos, querem aprender sobre negritude? Ó, Salomão, anotem esse nome. Pronto, não vou falar mais nada sobre isso. Nesse lugar, entre a gente aqui, a gente tem essa conexão, nem filtro, essa conexão de falar, valeu. Isso, Daqui eu continuo e recebo. É verdade. Mas é uma coisa que acho que só o ambiente de arte propicia. Exato. Essa transparência, essa verdade de, o Rui me falou uma coisa que me magoou, mas por que me magoou? Será que eu acho que ele tem razão. É você parar um pouco para ouvir. Né? Eu acho que não acredito que é pela arte também. Eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é. Porque eu acho que é um jeito de você se conectar com outra pessoa sem falar sobre o assunto diretamente. Artes e artistas, né? A gente também tem uma gama de artistas que vêm de outras frentes e outras realidades que não se conectam com a gente. Não nos interessa, não interessa a eles, assim vai, né? E aí eu acho que o grande problema é, tipo, não nos interessa, viram isso não existe. Não é? Eu acho que é isso. E aí pra pessoa assim, não existe essa questão, esse problema. Apaga, assim. Apagamento é uma questão também na nossa existência, né? Verdade. Ei, mas protagonistas. Protagonistas. Gente, eu em 2000 criei um número chamado Negro Gato. Negro Gato. Lembro do Negro. É um número de tecido. Poucos meninos. Foi uma das coisas que me inspirou a fazer circo. Sim. Poucos meninos 2003. Fazendo tecido nessa época da vida. Então eu subia no tecido e eu, negro, gato, né, com a vertente do humor muito presente ali na minha... Figurino verde. Figurino verde, uma com gandolinha. Sim. Então eu era essa pessoa, esse homem negro e gato, com a música do Negro Gato, na versão do Luiz Melodia, um homem negro.
fazia evoluções no tecido, tirava pente, tinha humor, tinha técnica, tinha tempo, ritmo, redondinho ali, meu número. Pagou meus aluguéis por muitos anos, paga até hoje até. Acontece, pois é. Me fez sobreviver na Vila Madalena. Como morador também. Que não é fácil. Pois. Numa outra Vila Madalena. Essa de hoje nem pensar, né? Por que começo por ele? Porque tem ali música, tem texto, né? Aquela letra, ela conta algo, né? A gente vê, é muito comum no circo, parênteses, a gente pegar uma música bonita que a gente gosta, talvez do Soleil, muitas vezes. E colocar no nosso número. Mas ele não conta o nosso número. Eu, como espectador, assisto aquele número e falo: essa música é do Kidan. Rapaz, você viu o Kidan? E o cara tá lá, se matando, evoluindo. Fala, mas o Kidan tem esse... o Jailton foi pra lá, fez o Kidan. É verdade. Cara, e o número tá lá, o cara tá se matando. Então, a música de uma raiz me leva pra outro lugar. Ela já não tá pra carregada, né? Você já Sim. sabe, todo mundo... Então é muito importante essa escolha musical, é narrativa, né? É dramaturgia, é tudo isso, é texto, enfim. Então tenho essa célula, hoje eu chamo de célula, é o número de 5 minutos. 2000. Em 2019, eu crio o Protagonistas a convite de um festival de circo, Festival Internacional de Circo de São Paulo, que é municipal, mas é gerido por uma associação de amigos, e assim ele vai sendo distribuído pelos anos, né? Por enquanto tá com a mesma, acho que é Amigos do Circo. Amigos do Circo. Não, Amigos do Circo, não. É Centro de Memória do Circo. Ok. Isso, de gente que é da Olido, bacana. do centro. Gente muito bacana pensando o circo há muitos anos ali, fazendo acontecer. E nessa edição teve um leque de espetáculos de variedade sobre diversidades, né? A mulher, o estrangeiro, o deficiente físico, o negro, não lembro todos agora. Mas ali eu fui convidado a dirigir um espetáculo com artistas negros, circo. E ponto final. Ganhei essa pauta, ganhei essa missão, ganhei uma pequena verba para fazer isso. E aí trouxe 25 artistas da música. O que tem? Eu trouxe o que tem no circo, né? O circo tem uma grande banda, o circo tem um corpo de baile, o circo tem o palhaço, a bailarina, tem números de altíssimo nível, que termina o espetáculo lá em cima, lá. Então, com essa estrutura, eu trouxe artistas negros, nem todos do circo, os músicos sobretudo, para fazer esse espetáculo. Músicas que já estavam no meu radar, já estavam ali no meu Spotify, já estavam dentro da minha casa, no violãozinho. Falou, posso usar sua música? Pode. Você quer tocar também? Então vem, vamos fazer uma banda. Você conhece ele? Não conhece? Vocês tocariam juntos? E rola, porque é a mesma alegria da minha aula, digamos assim, né? Vocês gostam de fazer isso? Vamos fazer junto? Vamos. E assim juntamos 25. E aí os encontros, muitos de WhatsApp ainda, o encontro de fato para fazer um ensaio, imagina, em 2 é difícil, imagina 25, né? Para fazer o ensaio onde o cara que criou a música vai cantar a música dele, e enquanto ele canta, ele tem que olhar um cara fazendo o que o cara entendeu sobre a letra dele. Foi assim, como eu tô agora, na garganta de novo. Difícil bonito de ver o encontro, sabe? Assim, cara, tem um cara... O cara não tá só cantando. Ele tá contando uma coisa que ele escreveu. Então eu tô aqui no trapézio ouvindo uma coisa da voz do cara que pensou e tá falando. É muito potente, é muito forte. Então assim nasce. Aí a gente entende ali que não é um espetáculo que vai participar de um festival só. É um acontecimento. Uma missão quase. Uma missão. Então, que vem dessa base célula Negro Gato, que agora eu posso... Eu estava sozinho em 2000, né? Enquanto pessoa preta no circo, com a visibilidade que eu ganhei. E hoje eu posso trazer muitos, 25, com uma pequena verba. Digo pequena porque é caro mesmo, né? É caro, gente. Aí onde eu quero chegar. Então, assim nasce Protagonistas. E ensaio, queremos falar do protagonismo negro, de outras coisas tantas, mas vamos celebrar. O que o público vai ver é uma celebração. Sim, é isso. Mas não, porque a hora que abre a cortina e você fala, é todo mundo preto. É mesmo? Você não. Eu não também. Mas muito sim, eu ouço muito isso. Gente, todo mundo preto, nunca vi, que lindo. Então, porque as pessoas não estão acostumadas, o olhar não está acostumado. Então a gente está desintoxicando olhares, né? Desviciando olhares para criar um outro olhar. E escuta.
Esse foi um. Outro é... Onde é que você achou tanta gente? Eu falei, por onde é que você está andando? Eu odeio esse. Exato, por onde é que nossa. você tá andando? Matou a charada, Eu não criei isso. Eu ouvi de um cara e eu falei, vou usar, amigo. Desculpa, não te conheço. Prazer, já esqueci seu nome. É um figurinista carioca. Ele falou... nesse lugar assim, né? Nossa, mas você é tão legal, por onde é que você andava? Pra onde é que você estava olhando? Você não estava olhando para esse lado, você estava olhando para o outro. Eu estava aqui, né? O tempo todo. Você todo. Eu tô aqui só desde 2000. Então, essa foi outra fala, né? Onde é que você achou tanta gente? Falei, pois é, pra onde é que você tá olhando? A gente apareceu do bueiro. Outra foi, como é que você pagou todo mundo assim? Aí eu penso, acho que você está retendo muito dinheiro nos seus projetos. Você pode dividir melhor, assim você vai ter muita gente, que todo mundo tá satisfeito com o que ganhou. E não tem nada acumulado, tá tudo aqui, ó. Inclusive, vamos fazer outras porque a política é essa, a prática é essa, não sei nem se política é a melhor palavra. A prática é essa de compartilhar. Vamos compartilhar. Você me deu sua música, eu me dou a minha evolução física para a sua música. A gente dá o nosso tempo para estar junto na próxima agenda, que é ali em Recife, inclusive. Que legal. O Recife. Enfim, assim nascem protagonistas dessa vontade de estar junto. E desse lugar gostoso de falar, aqui eu me sinto bem. Aqui eu só preciso ser Ricardo mesmo. Que eu só posso ser artista. Sim. Pessoa. Pessoa, também. Boa. Sim. E quero cantar. Posso dançar, entrar ali e dançar? Pode. Experimenta. Ficou bom. Vamos manter. Virou cena. E pensando em... Porque assim, todos nós sabemos a dificuldade de fazer turnê. E de vender, efetivamente. Não vender uma apresentação, mas ter um pacote. Você não pensa em fazer alguma versão pocket, alguma coisa com elenco reduzido para que você possa levar efetivamente e rodar em outros lugares? Gente, vamos esparramar, mas vamos lá. Eu gosto de falar, obrigado pelo espaço. Cara, eu venho de um colégio de administração de empresa, né? E isso me faz lidar muito bem com papéis e burocracia. Então, conversar com a Rouanet é possível. Claro que eu já tenho uma rede muito maior que me ajuda a conversar muito mais precisamente com a Rouanet, mas não é um mistério para mim, né? Rouanet, nem o ECAD, nem o SBAT, nem o cadastro do SESC ou o que seja. A burocracia tem que estar presente para poder... O Excel tem que estar presente para poder existir o artístico. Essa é a minha forma de dirigir, de conduzir. Hoje, protagonistas têm o Movimento Negro no Picadeiro, o espetáculo base. Tem um documentário que chama Viver é Nossa Maior Resistência, que foi feito durante a pandemia com um projeto que era só para ser uma circulação de periferia, mas a pandemia não permitiu. A gente falou, vamos fazer um documentário. E aí íamos de máscaras, de casa em casa, reunindo pequenos grupos para poder fazer material para criar um documentário. Então tem um documentário, tem uma versão que é só som e circo, que são todas as músicas ali com alguns números, quer dizer, perde a narrativa, mas tem o material todo ali de protagonistas. E tem um espetáculo, isso ainda mais em desenvolvimento, só circense, onde mais dos circenses. Quase que um cabaré, mas enfim, está sendo... Cabaré é um... Não sei a origem alemã, talvez, a palavra aí. Enfim, mas o circo usa muito, de forma muito comum para espetáculos de variedade circense. A gente chama de cabaré aqui, para quem está ouvindo. Né? Então, esse espetáculo tem um espetáculo a possibilidade de espetáculo de variedade que está nascendo agora, para ser esse menor. Não é interessante. O que é muito legal e que a gente consegue... Não é interessante diminuir para ficar pequeno, porque é isso que a gente vê hoje, né? A gente vai numa apresentação circense e tem dois cômicos que fazem um monte de coisa num picadeirinho, né? Picadeirinho aquela lona redonda do chão, com uma cortininha atrás para fazer as trocas e tal. Ficou muito comum isso, porque é mais... São Paulo, né? Mais sintética, mais fácil de vender, de circular e tudo mais. Eu mesmo, estou falando de protagonistas, mas tem uma companhia que chama Solas de Vento, que é uma dupla. Eu e um francês, um negro, um branco. A gente fala disso, a gente fala de viagem em todos os trabalhos, deixa nítido, e não esclarece, veja a palavra, deixa nítido que um é negro e que um é branco, que um é da dança e que outro é do teatro. Enfim, a gente falando aí. Onde eu estava? Você estava falando do pocket que eu tenho do protagonista. Então tem esse pocket dos dois, que cresce um pouco, vai até 5, mas concentra nos dois. Então isso a gente tem muito. Conseguir manter os 25, 21 em cena é resistência. E a gente consegue. Por exemplo, a gente teve no festival de Belo Horizonte, com a Rouanet, uma parceria, a minha Rouanet com a Rouanet do Festival de Belo Horizonte, com os 21. Lá,
outros festivais viram e Curitiba falou, a gente quer vocês aqui, mas dá para ser menor? Eu falei, amigo, o que você viu em Belo Horizonte? 21 pessoas. Não é incrível? Por que você quer levar menos para lá? Vai ser diferente. Você vai comprar uma coisa que não é a que você viu. Você vai mostrar uma coisa e proporcionar uma experiência que não é a que você teve. Vamos tentar fazer a mesma? Vamos chegar no acordo aqui. Então, negociações para que se mantenha o máximo de tempo possível esses 25 em cena. Legal. Outras possibilidades a gente tem, mas a gente prefere essa. Nossa. Porque é fácil ceder, né? Verdade. Nossa, Ricardo, realmente é uma coisa de resistência. Até porque, se a gente for ver pelo lado mercadológico, né? É isso que você falou, vai gerar uma frustração na pessoa se você diminuir o espetáculo, né? Porque fala, não foi isso que eu comprei. Então, amigo, mas você pediu para reduzir, né? Então, para eu não ter você tá sempre em desvantagem, né? O artista, o criador tá sempre em desvantagem nessa negociação, digamos assim, né? Então, para não responder esse processo, eu já aviso antes. Não é isso que você viu, não é isso que você assistiu lá e quer comprar aqui. Você vai mudar. Você banca isso? Faço. Mas prefiro te entregar o que você gostou. Aí vem a sedução, vem o papo, vem o humano, né? Antes de instituições CNPJs conversando, são pessoas. Acima de tudo, tem que ter escuta. Entendi. Eu lembro que uma vez a gente conversou, eu não sei se você vai lembrar dessa história, do Solas de Vento, enfim, e você fazia eu não sei se é do espetáculo do Júlio Verne. Sim. Que você tinha o cabelo mais cheio. Do Black Power soltão, E aí eu lembro que você falou que você tinha cortado o cabelo. Sim. Né? Não foi cortar, mas foi um cuidado, conscientização, ela vem em construção, como você falou, nesses últimos 8 anos a gente vem trocado muito mais sobre isso, né? Então tem lá é a história de um lord inglês que eu faço com a minha pele, com a minha cara, meu nariz largo, meu lábio grosso, e um assistente francês, que é o Bruno, que é francês mesmo e faz lá com essa fisicalidade tanto no aspecto quanto no corpo de bailarina e ator que ele tem. Então a gente leva isso pra cena. E tem um terceiro personagem, a gente divide em muitos, mas tem um outro segundo principal que eu faço, que é um vilão. Chama Fix, Mr. Fix. Um vilão. No original ele é um inspetor, lá no livro. No nosso espetáculo ele é um vilão e ele atrapalha essa viagem. E por muito tempo eu fiz ele com essa minha cara divertida, que eu gosto de fazer careta, eu gosto de deixar esse corpo solto ali, esse gingado ali presente. E entendi que é muito comum a gente rotular vilões com o aspecto físico dele. Então eu mudei, eu não cortei, eu prendo o cabelo, eu passo o gel até não querer mais, aquela cerinha, né, que é mais que gel que gruda mesmo, e deixo ele sem identidade de cabelo, porque a identidade do meu cabelo é muito importante, é uma coroa, é um Black Power, né, um preto poderoso, é poder preto, então eu não coloco isso na figura de um vilão. Já nos outros espetáculos, o Black é muito presente para falar, olha, o heróizinho, ele tem o cabelo igual ao meu, olha, entende? Eu coloco no lugar de potência. Nesse lugar que é um vilão, eu guardo. E continuo lá com o meu vilão de outros jeitos. É profundo, gente. É muito louco, porque isso que você está falando, desculpa interromper, Nada. quando a gente volta, eu sou cria dos anos 80, né? E assim, quando a gente começa a pegar os anos 80, a filmografia, presta atenção, o filme do Charles Bronson, Steven Beagle, é sempre negro latino. Aí quando você começa a vir para os anos 90, 2000, os vilões são o quê? Oriente Médio. Sempre é nesse lugar. Isso aqui, não adianta falar que hoje mudou, porque foram décadas de propaganda contra. Sim. Né? É muito louco, igual a questão do oriental. O oriental sempre tem vários filmes que eu não consigo assistir. Cômico. Porque mais, me desperta gatilhos. Tipo quais, por exemplo? Tem um que é o do Spike Lee, que é o Faça a Coisa Certa. Esse, pra mim, tem uma cena... Eu adoro Spike Lee, mas assim, demorou pra eu ver esse filme. Porque tem uma cena numa mercearia. E aí tem um casal estrangeiro. Eu não lembro que porque o mercado está numa comunidade negra. E... ele vai comprar alguém vai comprar alguma coisa e aí os donos, eles falam inglês com sotaque. E aí a pessoa que tá comprando fala inglês direito e não sei o que lá. Aquela cena, ela me mexe comigo porque eu vi meus pais passando por isso.
E logo depois disso, eu não sei se foi na mesma época, eu acho que talvez vocês não lembrem, mas teve o LA Riots, que teve uma... aconteceu uma coisa lá em Los Angeles, porque lá os Estados Unidos Los Angeles, né, era separado. Aqui moram os negros, aqui moram não sei o que. Lá, os Estados Unidos é meio assim. Uhum. E teve um estopim, né, de um julgamento. Parece que... Bom, gente, depois vocês deem um Google, tá? Mas destruíram vários estabelecimentos coreanos. A galera saía armada, foi meio que guerra, assim, né? Uhum. E o que a mídia ilustrou, que isso é super sério, é que, tipo, os negros estavam brigando com os coreanos estavam brincando, olha só, eles estão se pegando entre eles, teve gente que morreu, tudo, foi super sério. E hoje, depois eu tô falando bem do jeito superficial. Hoje, quando foi analisado isso, a gente analisa que, na verdade, os brancos deixaram isso acontecer. Porque tem várias ligações de gente pedindo ajuda, a polícia não foi lá. Porque a gente é menos importante, Isso né? é no novidade? geral. Não é novidade. Não é, não é. Mas assim, você só entende quando acontece com alguém parecido com a sua cara. Sim. Porque aí humaniza. Aí você fala, Sim. nossa, essa pessoa tem a cara do meu pai, essa pessoa tem a cara da minha avó, essa pessoa tem não sei o quê. Sim. Então, esse filme do Spike Lee, que eu acho que também ele vem desse lugar, né? Tipo assim, porque você vai na trajetória dos filmes dele, a gente... essa desconstrução. A gente vai entendendo o que aconteceu, o que tá acontecendo. Mas esse filme foi muito difícil para eu assistir. E tem aquele O Dia de Fúria também, que tem o Michael Douglas, que ele vai lá e ele destrói uma mercearia também. No caso, acho que era japonês, eu não sei. Que ele fala... De um estrangeiro. E ele fala, né? Você tá roubando nosso trabalho, nosso emprego. Sim. E aí, nesse filme também parece super incômodo. Hoje eu consigo ver, mas tem alguns filmes que algumas cenas que me trazem... Eu tava vendo... engraçado, né? Eu morei 3 vezes no Canadá. As 3 vezes foram em Montreal, que é dentro de Quebec. Que é a última província francesa que sobrou de resistência, né? De linguagem francesa. E os mais antigos, a primeira vez eu morei com um canadense, que era historiador também, e era apaixonado por cultura latina. E pesquisando as coisas, o que acontece? Você é bilíngue, você tem que falar... Francês é a língua oficial, mas você não sobrevive sem falar inglês. E tem os bairros, né? O bairro do quem é de língua inglesa rico, o bairro de quem é de língua francesa rica. É muito curioso. Você sabe como eles falavam, os antigos, para quem falava francês? Olha que bizarro. Speak white, please. Olha só. Cara, mas espera um pouco. Porque é a norma, né? Não, a mas norma. olha que louco. Você tá... um outro europeu, branco, que fala francês. A única diferença é essa. E você tá falando speak white pra ele. É tão tóxico. Sim. Você fala, Sim. gente, não faz sentido. Tipo, como speak white? E eu tentava... Eu falava, mas, Normand, tipo, mano, não faz sentido. Sim, não faz sentido. Nossa, no outro lugar, tentando juntar e pegando com filmes, Indiana Jones, quando se depara com uma figura local, né, um originário ali, não lembro que filme era, mas a cena é icônica no cinema. A figura tá lá, eles estão frente a frente e vai começar um duelo. O originário, ele faz uma manipulação, não sei se é uma espada, se é um bastão, não sei o que é, mas ele faz uma manipulação brilhante, maravilhosa, e se prepara pra briga. O Indiana Jones simplesmente dá um speak white pra ele. Puxa uma arma, dá um tiro e acabou. Não tem honra nenhuma nisso, né? Mas tem uma estratégia branca de ter uma tecnologia que acaba com toda uma cultura. Que o que o cara mostrou aí foi sensacional, com o bastão, com a faca dele. A cultura dele de entrar no embate humano. Vamos degladiar, sei lá, o que seja. O outro acabou, não quis nem conversa. Puxou uma arma e falou, speak white. Puf, acabou. Uma cena icônica do Indiana Jones que vai nesse mesmo lugar aí do... Você não fala minha língua. Você tem que falar a minha língua. Pum. Gente. Sai da minha frente. Então. Por isso que a gente tá nesse processo de desconstrução. Que louco, né? É muito louco. É igual você vê todos os filmes, tipo, pega todos os protagonistas orientais. É muito difícil você ver algum que não... É sempre o intelectual ou a máquina de combate... Tá quase sem carisma às vezes, ou vai pro lado do humor, sempre é assexuado normalmente.
Sim. É muito louco, né? Essa coisa do humor é muito louca, porque eu acho que também tem a ver com essa coisa dos personagens do teatro, enfim. Muitas situações, o personagem preto, ele é o cômico, o palhaço, né? Uma máquina de sexo. Nossa, gente, é sempre um estereótipo, né? Nunca é... Enfim. Tem um livro que também me traz gatilhos, mas ele é muito importante, eu tento ler em doses homeopáticas. Tem uma coleção da Djamila Ribeiro, que é o Feminismos Plurais. São uns livros pequenininhos, Sim, assim, sim. né? E tem um que eu comecei a ler, eu confesso que, assim, demora para eu ler, porque é muito denso, que é o Racismo Recreativo. E aí ele dá exemplos, né, na mídia, o que é o racismo recreativo e como ele é difícil de ser provado, né, judicialmente, né? Uhum. Porque é a construção do jornalista, é a construção de tudo que a gente vive. E aí, quando ele vai... Por isso que eu falo que a gente tem que... Eu falo não, né? Os escritores falam que a gente tem que colocar nome nas coisas. Porque a partir do momento que eu lia o que ele descrevia, eu falei, mas pera, isso aconteceu comigo. Não, pera, isso também não sei o quê. E aí você vê, ele coloca, né? Porque ele é um jurista, né? Eu acho que é o escritor. Que é errado, aí você fala, pera, é errado. Aí você fala, nossa, gente, aquilo que eu tava sentindo, que era esquisito, realmente era verdade. Porque em algum momento eu achei que não era. Você fala, não é assim mesmo, Sim. né? Tá tudo bem, eu que sou sensível, passo por isso. Depois tá você tudo vai botar certo. dando trabalho pra ela. Você vai botar todos esses links no videozinho, né? A gente pode, inclusive, eu te perguntar, esse doc que você fala da resistência, é possível assistir online ou não? Esse ainda, na página do protagonista, esse ainda não, porque ainda é um produto. Tá. Né? Falamos de arte, mas existe um mercado Sim, cultural, você precisa- existem produtos. Então, produto que a gente quer ainda mandar pro audiovisual. Estamos em conversas. Aliás, se tiverem, por favor, que contem aqui legal. pra Sabrina que eu quero chegar lá. Ah, não, vamos chegar, vamos chegar. De como promover isso de forma rentável. Ou por algum canal, enfim. Mas virá depois. Vou passar pra vocês dois, sim, com o maior prazer. Ah, Ai, quero beleza. assistir. Não, super quero. Sim. Legal. Super Não, quero. porque vocês falaram muitas referências que eu não conheço. E acho que seria legal até para quem tá assistindo depois, né? Colocar numa descrição links para poder acessar. Estudar. Pra estudar Sim. mesmo, porque esse eu não conhecia, não. Essa série desses livros. Você Não, falou eles são muito Salomão, bons. como é que era? Salomão. Salomão, peraí. Muito Salomão. legal. Maravilhoso, A genial. gente tem que estudar, cara. Senão. O Eduardo Galeano fala isso, né? Ele falava, eu não vou saber a frase certinha, ele fala que o historiador é um profeta com o olhar voltado para trás. Sobre o que aconteceu e contra foi, ele vai dizer o que vai acontecer depois. Uhum. Então, saber essas coisas da nossa história ajuda. Pra Não, não repetir o erro, né? isso eu já não acredito. Porque eu sei acho que lá. a gente. Eu tenho fé, um pouquinho de esperança ainda. Vocês eu acho. têm esperança? Ah, eu tenho. Você tem. Bom, vamos pensar. Você tem. Ó, alguns anos atrás não existiria isso. Isso é Entendeu? verdade. Por exemplo, essa questão de poder falar abertamente, colocar, ou até algumas pessoas que talvez tenham. As pessoas estão se questionando, muitas têm se Sim. questionado. Sim. Mesmo editais públicos, né? Lembrando que cuidar da arte, da cultura, é uma obrigação que está na Constituição Federal. Então, assim, os estados e os municípios fomentarem a arte e a cultura é obrigação. Não é privilégio, não é mamata, não é nada. Né? Mamata é você gastar com questão corporativa e não precisar prestar conta. Uhum. Agora, a partir do momento que você ganha uma verba pública para gerar emprego, gerar trabalho, né? E gerar algum produto, isso não é nenhuma mamata, isso é um trabalho. Aliás, precarizado às vezes, né? Então, Não, assim, super, ter linhas de editais igual existe hoje, ainda que não na quantidade necessária, não no montante necessário. Não estou nem falando de linhas de editais para quilombola, aborígene, para LGBTQIA+. Estou falando de verba mesmo. Uhum. A verba é pouca e as linhas são poucas, mas eu acredito que há um movimento até que as pessoas têm se unido aqui em São Paulo, né? Um movimento ciclo diverso, tem tanta gente que tem lutado que eu acredito que tem melhorado. Pode ocorrer equívocos? Sim, vão acontecer e é normal. Né? Só erra quem faz alguma coisa. Então, Isso, exato. A partir dessa reflexão diária e do fazer, fala, puta, nossa, podia ter sido diferente. Vou melhorar na próxima. Então, eu acredito que, no fundo, igual a amarelitude, é uma questão nova.
pra mim é mais novo, você tá mais tempo, mas tem surgido perfis, pessoas eu me lembro que quando começou foi quando teve uma novela numa emissora, acho que foi na Globo, que falava sobre alguma coisa oriental, que os protagonistas não eram orientais. Era o Blackface versão Asian. Gente assim, do céu, depois que eu nem Yellowface. sabia, que eu não assisto, né? Aí as pessoas foram comentar comigo, eu fui ver e falei, gente, que constrangedor. Isso aí devia ser apagado da história, ou não, né? Ou não, ou não, tem que não. deixar registrado. É. Esse é o padrão da empresa, né? Ela vai também fazer uma novela em Salvador e leva... Não pega o pessoal Pessoas. de Salvador, não pega pessoas pretas, enfim. É uma loucura. Pega o pessoal com sotaque do carioca. Mas isso que você fala é Desculpa, assim, esse não é isso, só complementando, esse otimismo também vai para o outro lado, que é assim, caramba, tá dando certo ali, precisamos bloquear esse processo. Vivemos isso nos últimos anos, né? Precisamos bloquear. Dá muito certo isso aí, vamos parar? É Vamos parar? verdade. Tentaram, né? Tem essa, a gente é uma bolha ainda, né? Nós somos poucos. Tem esse outro lado que fala, tá dando certo ali, melhor parar. Como é que faz para parar? Eu acho que tem uma coisa assim, e só falam disso agora, né? Só falam disso. É mimimi. Não, só falam disso agora. Agora, de novo, esse assunto, eu acho que é isso, né? Porque incomoda, né? Até eu mesmo que estou falando, nossa, será que a gente só fala disso? Aí eu também entendi que não é a gente, são os outros, né? Tipo assim, você não tá acostumado a ouvir, mas por que a gente falar ou a gente se colocar incomoda? Sim. Vou jogar a bola e a gente sai correr. Igual aqueles Eles humoristas querem vários. quietinhos. Né? De coisa que fala assim, se eu né, nessa coisa depois da pandemia, ou até hoje, vai lavar uma louça, vai cozinhar, eu fico deixando os podcasts, fico ouvindo lá, né? A gente vê muito isso. Várias pessoas que fizeram muito sucesso entre anos 2000 até humoristas, influenciadores, que sempre criticam, não, hoje não pode mais fazer piada com nada. Eu falo, como assim fazer piada com nada? O que na é verdade, fazer piada, né? Então, Tipo, eu acho... os caras vacilam. A piada ofensa, né? Piada mas sabe o ofensa. que isso mostra? Agora, tirando essa questão racial, na verdade, mostra como o profissional é ruim. Mostra a falta de técnica da pessoa. Porque se a pessoa teve que evoluir fazendo esse tipo de piada e ela não sabe qual que é a outra forma de fazer as pessoas rirem, o problema não é a sociedade, o problema é você, meu amor. Você precisa, tecnicamente, melhorar. Descubra as suas fragilidades e coloque a prova em cena. Faça humor disso, Sim. não é? E aí você vai encontrar na sua plateia semelhantes que falam, eu também. E não terceirizar a piada, né? De falar, ô Japa, vem aqui, Japa. Não, já fica... Tá tudo errado, gente. Não, chama Carlos. Eu tenho uma história com esse negócio que eu fui nesses clubes de comédia, assim, sabe? Uma vez. Tem uma também de uma amiga. Conta. A gente foi nesses clubes de comédia e aí veio, né, a piada nem lembro qual que era, porque eu acho que meu cérebro também já deu... Não precisa, já cria um mecanismo de não ouvir. Eu tava com meu marido. Aí todo mundo deu risada, eu olhei pra plateia, só tinha eu de asiática, óbvio que é engraçado. E aí também... É uma coisa que você nunca ganha, porque aí você não dá risada, você é asiática, que tipo, você não entende uma piada, né? Você não... nossa, tá vendo? O asiático, ele não entende uma brincadeira. Porque sempre a culpa é nossa, você não é sensível, você que é muito sensível, não sei o quê. Mas é uma época que eu falei assim, eu acho que eu tava assim, nervosa, quando você descobre a coisa das raças, enfim... Que eu falei, não vou rir, vou ficar aqui. E aí eu fiz contato visual com o comediante. Na hora, o cara, ele tipo... Eu vi que ele ficou constrangido. Vingou. E aí ele continuou com o show, mas eu, assim, o negócio do olhar, eu olhei pra ele, eu acho que ele... Na hora, eu acho que ele sacou e falou, nossa, eu acho que eu fiz merda. Acabou o show, não sei o quê, ele veio me pedir desculpas. Não. Que bom. Olha. Que bom. Porque é isso, né? Ninguém nunca falou pra ele. Mas aí, a partir do momento que você faz... Aí a pessoa fica meio tipo... Putz, eu acho que não foi legal. Sim. Né? É o negócio de novo, o negócio da escuta, né? Seu marido é asiático também? Não, meu marido é branco. Tá. E por conta disso, a gente também tem diversas questões, Sim. né? Enfim. Mas você ia falar... Vamos... Não, outro exemplo comum, né? Das piadas que a gente faz com plateia, né? Do óculos, do careca. Da pessoa gorda, do cabelo, né? É muito comum a gente ver o palhaço chegar da plateia e falando... Nossa, olha, me dá até cabelo. calafrio, porque eu até já sei quando chegarem perto de mim do que vai falar. A gente tem medo, né?
A gente não tá acolhido, a gente tá sendo explorado. Explorado é uma palavra muito comum na comunidade branca, que eles não têm a noção do peso que essa palavra tem, né? Não, A gente é mal explorado. E mesmo no metrô, às vezes não vem umas pessoas repentistas, são ótimos também, que vem, começa a cantar, pega uma pessoa e meio que conta uma música, monta uma música em cima da pessoa. Sim. Quando entra essas pessoas, eu até baixo a cabeça, porque eu sei que quando chegar em mim, vão falar alguma coisa de japa. E aí, tipo, eu tenho que dar uma risada, né? Você fala, tipo, o moleque tá... aí você fala, nossa, ele tá numa situação assim, precisa dar risada, mas você não dá risada, todo mundo dentro do metrô vai achar que, tipo... Ai, eu aqui não entrei na brincadeira. Ai, nossa, eu acho assim... Eu não sei como... até hoje eu não sei como me importar. Eu sei que quando a pessoa entra, eu já meio finjo que tô... sabe? Fone de ouvido. Tô lendo um livro, assim, sabe? Dá vontade de ter soluções na manga, né? Sempre contando isso, eu já penso assim... Ele tá vindo. De novo. Sempre vem. Então, vamos... Eles, né? Eles. Artistas e tal. Vou jogar... Já que é jogo, vou jogar. Ei, sou coreana. Lide com isso. Faz. Ai, anda comigo no metrô. Cara, ele quer essa resposta como da língua. Coreana, que você sabe? É difícil. Eu também não tenho essa espontaneidade toda na rua. Uma vez, de um lado, esse é um lado positivo, né? Seria, já que é um artista, a gente tem um diálogo. Sim. Mas um negativo, eu fui ao cinema com o meu primo no Cine Sesc assistir Axé, o documentário e tal. Falou, vamos lá, né? Como é que é o Axé? Enfim, tem um filme lá, um monte de alguns brancos falando da indústria branca do axé na Bahia, Saímos felizes com as músicas. Axé, agora eu entendi, axé. Da música, do ritmo, né? E fala também um tanto do que é o axé e tal, mas tá ali falando da indústria musical baiana. A gente saiu feliz de ouvir todas aquelas músicas. Saímos do Cine na Augusta, subimos felizes, cantando uma coisa ou outra. Daqui a pouco para um carro meio na faixa. Eu falei, amigo, parou na faixa. Né? Tipo, pra quê? Comentário feliz, assim, espontâneo, como estou dizendo, esse tom de voz. E o cara baixou o vídeo de trás e falou... Pode falar palavrão aqui? Tá tudo certo? Aqui ele falou um palavrão. Pode. Ele falou, vai te fuder, cabelo duro. Nossa. Quando ele falou isso, eu falei... Eu não tive ação. Esse momento mas é isso que a gente... Você bloqueia. A gente não tem ação. Não tem, a gente bloqueia, E aí, é bem covarde, porque aí abre o sinal e o cara sai. Exato. E aí você fica com aquele negócio entalado na garganta. Sim. Eu sei o que você tá falando. Pra resolver isso nessa situação específica e em outras, eu e meu primo, a gente inventou histórias, né? Meu primo é contador de história, o Magno Rodrigues Faria. O Magno, porra. Contador de histórias. A gente falou, cara, o cara falou isso e a gente falou, você falou o quê? Vai te fuder o quê? Vai te fuder o quê, Branquelo? Não, vem cá, abre a porta, abri uma porta, tiramos o cara do carro. Nisso, acabou a sessão do cinema. Quem tava na sessão do cinema? Só os pretos bonitos, os capoeiras. Os capoeiras vieram, montaram em cima do carro, a gente chutou, o cara teve que sair correndo pro carro dele com a porta aberta, o outro já arrancando assim, e descer a Augusta rapidinho. Até a parte do vai te foder, cabelo duro, é verdade. Porque é o que a gente consegue na hora, é só ficar bloqueado. Depois a gente tenta se curar desse jeito, né? Fazendo solução. Mas solução dessa e solução pra próxima, que é isso. Se encontrar o cara de novo, de repente, fala, amigo, e coreano? Vamos lá? Eu sou coreana. Manda essa. Na verdade, assim, eu teria que falar que eu sou brasileira descendente de coreano, sim. mas é até... Simplificando o caminho pra ele. Isso, né? É isso que é... Tá errado também o que eu falei. Não. Eu entendi o que você tá falando. É compreensível. Ao mesmo tempo você fala, não quero falar nada. Dar aula, não vou dar aula. Não vou dar aula. Salomão aqui da minha. Quem que não tá vou aí dar aula, sobre Coreia? Quem que tá aqui falando sobre Japão? E ao mesmo tempo eu fico... Aí claro, aí eu me empatizo com o lado artístico, porque eu falo, putz, é mó trabalho esse artista. Você vira aqui, o trabalho que ele faz é mó difícil. Você fala, não vou também questionar, vou descer na próxima estação. Enfim, aí hoje o jeito que eu lido com isso é tipo, entrou repentista, eu já, tipo... De repentistamente. Eu tô lendo um livro, né? Eu meio que falo, não, hoje eu não vou entrar nessa. Mas me dá uma contração, assim, sabe? Gente, nosso tempo tá acabando. Prazer ter vocês aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vou tentar colocar os links e eu vou pedir essa ajuda, tá? Vamos trocar esses links e colocar as referências também no vídeo, para quem quiser procurar, né? Porque a gente falou de coisas tão específicas. Vários eu anotei aqui porque eu preciso estudar também. É verdade. Obrigada, Ri. Obrigada, Suga. Obrigado, Suga. Obrigado, Ri. Obrigado, Sá. E é isso. Eu trouxe até o livro pra mostrar, que eu falei... Ih, tá gravando ainda, né?
Não tem problema, pode falar. Então tá bom. Qualquer coisa eu deixo também um livro, mostrar aqui. Quem quiser comprar. Que livro? O de tecido? O segundo. Eu tenho esse. Sug é autor de método, gente. É, Maravilhoso. eu Esse acho menino que se anunciou só como produtor cultural, é isso? Agente cultural. Agente cultural. Um amigo meu ensinou isso também. Ele falou, fala que você é produtor cultural, porque se você não se produz, você não tá em cena. Então, sim. Olha, era produtor mesmo. Isso que eu... Não, isso pra mim, né? Você é agente cultural. Você agente de agir, agente de dar movimento. Mas é isso, a gente tem que fazer o nosso rolê e para isso a gente tem que falar da gente. Se a gente não falar da gente, ninguém vai saber que a gente existe. É verdade. Então, eu friso aqui, já que estamos gravando, sou ator, porque é o último que vem, né? Então, a gente é chamado para fazer tantas coisas, fazer curadoria de festival, para ler edital, para fazer preparação corporal, direção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, eu gosto de atuar, eu gosto de estar em cena. Abrir a cortina e eu tá lá. Eu tô lá. Ouvir o terceiro sinal e entrar em cena. Mas para isso, tem uma matemática tosca que eu faço que é 9 meses de Excel, 3 meses de palco. Num ano, é essa média que eu vivo. Interessante. Não é? Interessante. Porque eu sou todo assim, eu vou fazendo as coisas, é boleto, é conta pra pagar, não sei o que lá, então eu pego muita coisa pra fazer. E é isso aí, é edital pra analisar, é produção pra fazer, é personal pra dar. Não é um saldo saudável. Eu acho que assim, é bom que a gente falou disso, porque assim, quem consome, né, arte, a gente vê um vídeo, uma peça, uma música, tarará, mas não sabe o trabalho que dá por trás, né, gente? É uma empresa. Mesmo que você esteja sozinho, é muita coisa. Além disso, tem a questão da performance, né? Que isso... eu acho que quem não tá nesse meio artístico acha que é um talento, que você nasceu com isso e você sai interpretando, sai cantando, tocando. Mas na verdade não, é muita disciplina, né, gente? É um trabalho que nem o Suga fala, com um outro qualquer. Gosto de organização, muita organicidade, organização para poder acontecer. Exato. Com certeza, porque senão, velho, essa história de inspiração. Por exemplo, eu nunca tive habilidade natural pra nada. Minha única habilidade natural que eu sempre tive foi desenho. Que, na verdade, foi o que me ajudou a fazer o livro. Foi isso. Porque eu conseguia memorizar os movimentos, eu olhava a pessoa fazendo, eu pegava o VHS, na época era VHS ainda, emprestado, pausava o VHS para devolver daqui a 2 dias e ficava desenhando os movimentos. Perdia 2 horas por dia para ir, mais 2 horas para voltar. Periferia de São Paulo, Zona Norte, até chegar na Zona Oeste, Vila Madalena, era um rolê. Ainda é hoje, mas enfim, então assim, foi o que me salvou. Agora, de resto, tanto na área de música quanto teatro, circo, foi tudo estudo, cara. Foi muito estudo, trabalho. Relação mesmo. E assim, sofreu preconceito e você não tem cara, você não tem jeito, você nunca fez isso na vida. E você nem sabia que era preconceito? Nem sabia. Porque é ditado, né? Assim, não, você não... então eu vou pra onde? Né? Você não questiona. Aliás, um parênteses aqui, uma professora na faculdade virou para mim e falou, olha, a gente faz aqui, falamos isso aqui pouco, né? A gente faz aqui esse teatro, Nunca ouvi falar de Abdias do Nascimento na minha faculdade, por exemplo. Mas tem outros tipos de teatro. E o seu corpo, ele comunica, ele fala, ele tem uma coisa muito potente. Vai investigar coisas, formas artísticas para o seu corpo. Citou Buster Keaton, falou capoeira, falou outras coisas bacanas. Eu achei muito legal e fui. Aqui estou. Mas eu fico pensando, será que essa pessoa quis me proteger, dizendo que para ator eu não estava no lugar certo? Não era o meu lugar, enquanto pessoa preta periférica, ser ator? Será que ela me protegeu, me blindou desse jeito? Ou será que ela viu o mesmo potencial? Ou será que ela foi muito legal para explicar, é o que eu acredito mais, de juntar as duas coisas, de falar, preciso ajudar essa pessoa aqui. Aqui ele vai sofrer um tanto, mas se ele for para esse lado aqui, ele pode se dar melhor e eu vou avisar agora. Então, tem muitos lados aqui no que eu disse, né? Pode ter falado, aqui você não, ou pode ter falado, de fato, você vai se dar melhor ali, ou essa coisa toda de pensar no pior, no melhor e ajudar. Eu acredito que porque como eu já trabalhei até com o Circo Mínimo, operando som, fazendo umas coisas, e era legal porque tem uma coisa muito de desenho animado, quase você em cena. O desenho que o seu corpo faz é muito nítido. Então aquilo cria uma imagem na nossa cabeça, não é uma coisa difusa de interpretação. A partitura corporal muito clara.
né? É isso. Você Eu vê- acreditei nessa informação. Eu acreditei nessa boa informação. Você quase acreditou na informação de que você não tem cara de músico. É verdade. Entendeu? Eu fui agraciado com uma boa informação. Mas a gente é muito bombardeado por informações que tiram a gente de lugares que a gente escolhe e não querem nos acolher. Sabe uma coisa que a Eric Stoppel me disse uma vez? Que ela falou, Sugita, você tem uma coisa muito boa, você é teimoso. Ela falou, cara, é teimoso que eu insisto nas coisas. Eu levo muito a sério. E é verdade, eu sou teimoso. Tipo, tal coisa não dá, vai dar de qualquer jeito. Vou Mas fazer, dá, né? eu acho que essa de novo, é por isso que a gente precisa não só aprender história, mas a gente precisa de bons professores, É né? verdade. Que consigam ver nosso potencial porque isso cria, né, uma sementinha que você fala, não, pera, eu acho que eu posso ser isso daí também. Eu acho que eu vou correr atrás disso também, Isso. né? É achar quem abrace isso, né? Porque você citou essa pessoa que é muito legal. Fantástica. Erika Stoppel, fantástica. É uma trapezista. É brasileira? Ela é argentina. É argentina, judia argentina, que mora aqui no Brasil há muitos anos. E é uma acolhedora, é uma mãe. Ela é tão mãe que o dia que ela entendeu que Guaianazes é onde está e que eu estava indo para Cotia, ela não falou nada. Essa pessoa que não fala nada. Ela falou assim, vem morar na minha casa. Ela só falou isso. E aí fiquei morando 2 meses na casa dela, que é do ladinho de Cotia. Entre outras coisas, isso que ela te disse, o dia que ela foi me ensinar um rodante flick, ela não falou, ela entrou na minha frente e falou, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Saiu correndo, fez o rodante flick, voltou com uma cara fechada e falou, tem que ter raiva. Então, quando ela fala que você é teimoso, é raiva. É a mesma coisa ali, né? Tem que ter raiva, tem que ter determinação para fazer. E é a pessoa que fala assim, olha, essa corda tá aqui parada, você tá se dando corda? É do Jailton. Leva, mas é do Jailton. Vai usando, mas é do Jailton. O Jailton nunca mais vai pegar essa corda. Ele já saiu do Solé e está em algum lugar do mundo, mas é do Jailton e usa. Porque você está agora... Uma pessoa prática. Prática. Verdade. E dada. nesse sentido. Mas eu acho que, de novo, eu acho que é por isso que a gente está nesse ambiente que a gente consegue um entender o outro, né? No circo também eu tive isso, porque até então eu achava que eu era horrível de atividade física. Entendi. Eu falava assim, atividade física não é pra mim. Porque eu nunca fui... E na escola era bola, né? Futebol, vôlei, não sei o quê. Sim. Fugia das aulas. Sempre nadei, mas hoje eu penso, não é um esporte que eu amo. Mas você vai nadando, porque você fazia essas coisas. Tem que ter um monte de coisa, inclusive balé clássico, que todo mundo é pra direita e é pra esquerda. Eu falei, gente, eu sou super descoordenada. E no circo eu encontrei esse lugar. Que é assim, uma pessoa que não conseguia fazer nada, e uma professora falou assim: olha, dá pra você ser contorcionista. Você fala, sabe o que você faz assim? Você faz assim? É que assim- né? Mas aí mas é isso, você abre uma portinha que você fala, eu não tinha entrado por essa, eu acho que agora eu vou entrar. É que metodologia e abordagem, né? Eu sempre falo assim, né? Por exemplo, tem esse ambiente que a pessoa tá, que é a pessoa que vai facilitar o ensino, a aprendizagem, ou a transmissão, qualquer coisa que queiram falar. Tem os canais de comunicação e tem como a pessoa que tá desse outro lado absorve, né? Hoje em dia a gente fala sinestésico, auditivo, visual. Aí, falando em circo, acrobacias, né? Treinamento diretivo ou tomada de decisão. Olha só, já tem uma análise combinatória pesada. Aí, desse outro lado aqui, falando em circo ou qualquer outra coisa, tem os ambientes em que essa modalidade vai se inserir. É circo social, é escolar, é recreativo e de lazer ou é profissional? Ou seja, às vezes o profissional tá no lugar errado, usando a metodologia errada e não sabe identificar qual tipo de aprendizagem primordial dessa pessoa. E é o que você falou de escuta. Eu tenho que ter atento para saber se a Sabrina Kim ela é mais 70% sinestésico e 30% visual, ou ela é 50% auditivo e 50% visual. Não sei. Isso se descobre. É claro que pelas pesquisas, pelo estudo, a gente sabe que criança e tal faixa... tem pesquisas, mas depois que fica adulto, muda muito, é muito dinâmico. Então, assim, não é porque você era descoordenado, era simplesmente porque aquela modalidade daquela profissional, naquele contexto, não estava te contemplando. De repente, se você tivesse feito jazz ou street dance, teria sido melhor. De repente, se você tivesse sido capoeira, poderia ser melhor ou não. Tudo depende. Então, por isso que antigamente eu falava, foi o que me levou a querer pesquisar. Eu pensava muito, profissional bom e ruim.
Depois eu parei com isso. Eu parto do princípio que todo mundo é bom. Mas eu acho que Aí é a isso, pessoa- eu acho que é isso aí. Eu acho Porque que é isso muita gente aí. fala comigo, dou aula há muitos anos, vem desabafar, vem falar, eu falo, será que... Entende? Você coloca a dúvida na pessoa no sentido de que talvez a pessoa com que ela esteja fazendo aula, não é que ela é ruim ou tem má vontade. Eu tiro isso aí. Já tentou ver por outro prisma? De repente, a pessoa nasceu para fazer outra coisa dentro do circo mesmo. Só que ela tá no lugar errado. Ou de repente ela não sabe que existe outra maneira de você abordar. Porque a gente reproduz muito o que a gente aprendeu, querendo ou não. Porque é o lugar de conforto, é o lugar de segurança. Isso que vocês estão falando é... Dia desses, trabalhei no camp do Circo Camp. Conheci uma menina super boa, talentosa. E ela falou, cara, que tempo desses ela era... porque você tá muito gorda. Falou antes pra ela. Porque você não serve pra isso. Você já pensou que você não... Professor virar e falar, já pensou que você não serve pra isso? E eu sempre, qualquer lugar que eu dou aula, eu falo, olha, aula experimental com a escola, eu falo, olha, tem outros professores nessa escola, outras professoras, essa é uma abordagem, uma metodologia. Eu sempre deixo muito bem assertivo, bem nítido, que dentro do circo existem várias possibilidades. Você está fazendo aula de tecido, mas tem tecido, trapézio, lira, faixa, lira de 1 ponto, lira de 2 pontos, tecido, mesmo tecido, tem gente que gosta de dar mais queda, tem gente que gosta de dar mais figura, tem gente que gosta de dar mais condicionamento, tem gente que tem um passado de dança e dá coisa mais com coreografia. Eu falo todas as gamas para a pessoa, para ela não ficar traumatizada com a minha aula. Opção de escolher, Para né? ter opção. Porque E para não que falar... falta informação de... Muita gente fala pra mim, eu não sirvo para circo, foi legal fazer essa aula, mas olha, que na verdade eu falei, calma. Aquela pessoa, e eu sempre deixo claro não, né? Eu sempre deixo nítido a pessoa, eu falo, mano, não é porque você fez aula com tal pessoa que você não gostou, que a pessoa é ruim. Eu sempre falo assim, mano, a abordagem dela é outra. E você tá no estágio de aprendizagem, ou no estágio que talvez você precise de outras necessidades. Para desmistificar isso de, é ruim, é bom, melhor professor. Que eu não gosto muito de falar isso. Ou seja, todo mundo pode ser bom em alguma atividade exato. física. É só você conhecer os caminhos. Tem que ter uma mentoria para falar, Sabrina, eu acho que o seu lance, você tem um perfil que encaixa mais em círculo social, porque os seus valores, as suas crenças e a sua formação te leva para esse caminho. Aí dentro do círculo social, qual estratégia você vai usar para atingir os seus aprendizes? Então, na verdade, só que isso necessita o quê? Reflexão, pensar. Agora, como observação e escuta. Só que a pessoa precisa ter tempo, por isso que as pessoas não entendem. Agora, se a pessoa tá sendo parecerista, dando aula, fazendo produção, aí não tentando dá, treinar, gente. cara, uma hora não dá. o boleto vem. Vem. E vem caro, mas falo por experiência própria, mas assim, enquanto você consegue, por isso que a arte e o ofício de ensinar é algo muito importante. Como diz, né, para que uma arte sobreviva, né, Hermínia Silva sempre fala isso, é necessário que ela faça escola. E se não fizer escola, se não pensar, se não refletir, se não deixar registrado, você não tem como mensurar e saber se você está atingindo seus objetivos. Por isso que é importante sempre estar pensando. O que eu vou fazer? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso aprimorar? Como é que eu posso atingir mais pessoas? Como é que meu espetáculo vou conseguir fazer ele levar para mais lugares? É complicado. Olha, só para quem tiver interesse, mostra para qual câmera? A Suécia. Oi, câmera, esqueci. Olá! Essa aqui. Esse aqui é o segundo livro que eu fiz, lançado pela Forte Editora. Esse eu tenho. Esse eu tenho. Que é um livro que tem várias... Será que isso dá reflexo? Boa pergunta. Não sei. É um livro sobre corda lisa e tecidos, tem vários artigos aí bem interessantes sobre nutrição esportiva, sobre organização de treinamento, periodização de treinamento, alimentação voltada para artista-atleta, né? E aí eu dividi, tem uma proposta metodológica e pedagógica sobre como você... Na verdade, tem um subtexto interno do livro que, na verdade, é como você pode organizar seu pensamento para trabalhar. É mais do que você simplesmente listar os movimentos e fazer um copia e cola. É você tentar entender qual não é a melhor do mundo, pelo menos nos anos dando aula, é como eu organizo para fazer com que a pessoa seja autônoma. Para que ela não precise de mim. É você entender os pré-requisitos para executar um movimento
E o que se precisa de flex, de alongamento, de coordenação, pré-requisito técnico. Então, o subtexto do livro é esse. É tipo, mano, aprenda a mapear o elemento para você aprender ou a fazer ou a ensinar. E esse raciocínio, obviamente, se aplica a qualquer modalidade. Acrobacia de solo serve isso, mão a mão serve isso. E como é que faz para comprar, Suga? Gente, antes tinha mais fácil na Livraria Cultura e Livraria da Vila, mas hoje se encontra mais fácil pelo próprio site da Forte Editora. Beleza. Na site da Forte Editora, tá aí. Lembrando que Forte é com PH, tô vendo Exatamente, aqui, obrigado. Rico. Forte Editora tá aí. E é isso. É isso. Vou agradecer de novo a presença Obrigado, de vocês. Obrigado. Acabamos. Obrigada. Não tem que acabar nunca. Continuar falando. Com certeza. Obrigado. Também agradeço. Olha. Prazer estar com vocês. Ei, gente, coisa boa. Só assim pra gente se encontrar.